concluímos o Kirtan. E na Índia também é cantado, eu lembro no Parikana de Arunodaya Kirtan, Gurudeva Kripavindudia. Eles cantavam. Eles não cantam, Depois do Arati. De Jago acabou? Sim. Não, depois Arati. Sim, Gurudeva Kripavindudia. Porque o Parikana é grande, no Govinda Kunda inteiro, né? A Charya sempre faz isso todos os templos que eles vão. Também. A Tarakeshwar, Narsinghapali, a Ekachaka, todos os templos que eles vão, e Siliguri, tudo. Eles sempre cantam esse canto. Eles sempre começam. Em Vrindavana também dá volta por trás. Em Puri. Tarakeshwar é muito pequeno. Sim. Mas mesmo eles. Sim, em Puridã também faz a volta lá atrás, nas árvores, né? E quando a gente vai cantar Gai Gaura Madhushari? We can sing it now it's finished. It's any time you can sing that for. Even morning? Yeah. É para Mahaprabhu essa, né? Mahaprabhu's song. Essa é canção para Mahaprabhu. Tem Tem várias, né? É que nem de Nityananda Prabhu, Shila Govinda Maharaj, que ele mais gostava é Mana Shiksa, né? Não, Mana Shiksa é a Nitai Pada Kamala Koticha. Mas tem também a Nitai Gunanana Mara. Enfim, tem muitas canções, né? Tem a sessão aqui só para Nityananda Prabhu, só para Mahaprabhu. Mas aí você fica o dia inteiro cantando, né? Se você começar a cantar tudo, você fica o dia inteiro. Não, o que eles fazem? Nós vamos no templo na Índia também. Eles escolhem. Hoje escolhem, não tudo. Tudo no mesmo dia. Porque mesmo a Kirtana, você uma para Goranga. Esse Kirtan, a primeira vez que eu vi foi com a Acharya Maharaj cantando. Com a Gora. Ele é o que canta melhor essa daqui. Gai Gaura Madhushari. Ele canta com muita energia. Quando ele veio em 2010 para o Brasil, ele era novo, ele tinha 50 anos, né? Nossa, ele puxava uns kirtan assim. E aí ele dava aula, né? Ele costumava fazer isso, né? Ele cantava uma estrofe da canção e aí dava aula em cima. Aí cantava outro sloka e aí falava, né? E eu lembro que ele cantava aquela... do Guru que a gente canta à noite, né? Siguru Charana Padma. Nossa, ele cantava, todo mundo pegava fogo, assim, quando ele cantava o Kirtan, né? E dizem que... Essa daqui ele cantava muito bem. Ele tinha o dom de cantar, né? Então, ele aumentava o ritmo, depois ele dava aquela diminuída, e os mirdangueiros tudo iam no mesmo ritmo dele, né? Era muito legal isso. Ele colocava os mirdangueiros para trabalhar. Né? Sim, não tinha folga com ele. Eu vou te passar aqui a autobiografia, Braja. Aí você lê ela. Deixa eu procurar onde que eu coloquei. You're about to run away. You're about to run away in stock. Deixa eu procurar onde você está aqui. A gente tem que aprender essa música hoje para cantar à noite, hein? Qual? Essa Gai Gaura Madhushari. It's hard to sing. I know. The first one, We have some hours to learn. He used to do like this. I tried to do that in Mauritius. I told you, they keep put my tone down. Eu acho que eu já te passei ele aí. Você vai passar no meu celular? Você está com o celular? Legal. Preciso planejar o programa da noite, porque tem Guru Puja, tem Puspanjali, tem essa canção Guru Parampara, acho que é 12 ou 15 minutos, de Acharya Maharaj cantando, tem os devotos falando sobre ele, e tem que fazer o programa em 2 horas.
Porque tem gente que vai de ônibus embora, mora longe e vai de ônibus embora. Então quando vai dar tipo... Tem Wi-Fi aqui? Tem. Tá como, se você quer, pode... Tem no São Paulo? tá como repetidor. Repetidor. Qual? A senha desculpa, SCS GSA 108. Todo mundo que está vendo online pode conectar. Pode. Eu tenho bastante. Acho que pode começar a acreditar mais cedo. Mas o programa é 7 horas, né? Eu vou começar claro aqui. Mas algumas kirtana pode fazer antes. Eu vou estar cozinhando ou oferecendo a boga. Eu estou sempre atrasado. Mas se vocês quiserem cantar antes. Algumas kirtana, se não pode fazer tudo as kirtana. Não vai dar. Vai ter que cantar do guru, que isso não tem como. É ele. Ele é o guru. Então tem que cantar o Guru Charana Padma. Vamos cantar uma para Nityananda Prabhu, porque o Nityananda Prabhu é o de guru. Né? E aí já vai ter o Arati, vai ter o Parikramanatula, assim, né? A gente tem que estourar com 1 hora, começando a aula às 8 horas. Porque aí tem o Guru Puja, tem o Puspanjali, tem essa canção Guru Parampara que vai uns 15 minutos da Acharya Maharaj cantando, e tem todo mundo para falar. E estourando... A gente já falou. Não, e aí estourando 9h15, assim, já tem que começar a honrar braçada, porque é o que eu falei, tem gente que mora longe, a gente tá aqui. Né? Vocês estão dormindo aqui, eu estou dormindo lá embaixo, mas tem gente que vai de ônibus embora e mora longe. Então a gente tem que pensar nos outros também, né? Quem fez o Prana Mantra de Acharya Maharaj? Qual deles? Esse que é o Vandana, que a gente canta. Tem um outro que foi Shila Govinda Maharaj que a gente não canta no Vandana. Ele está no livro de Kirtan, aquele que tem a capa de pavão, né? Mas esses aí eu não sei quem fez, deve ter sido um devoto, porque fala assim, de todos os acharyas ele é o melhor, alguma coisa assim, né? It is not Govinda Maharaj. I was looking at the translations, I was thinking two of those. Tem um que é de Shila Govinda Maharaj que ele fez. Eu lembrei a Govinda Maharaj fez uma mantra para ele. Sim. E por que ele não cantou isso? Porque eu perguntei já para o Tyagi Maharaj, ele falou que todos os mantras do Vandana são, acho que 4 linhas, alguma coisa assim. Então ele quis manter o mesmo padrão de 4 linhas para não aumentar o de Acharya Maharaj e deixar os outros menores. Porque eu lembrei, Gurudev fez uma mantra para Acharya, mas ele está na tradução, eu coloquei ele na tradução, eu não coloquei ele para cantar, mas na tradução desse livro aí tá. Quando você olhar aí o livrinho, esse livro pequeno, ele, deixa eu ver qual que é o... Eu lembro que a gente cantava no Prema, quando foi feito, mas aí o Tyagi Maharaj falou, não, aí fica maior o dedo de Gurudeva, então não é apropriado. O Tyagi Maharaj falou. O Tyagi Maharaj que cuida cuidava, né? De toda essa parte de escritura, enfim, ninguém sabe mais do que ele na lição sobre isso. Né? Tanto é que a Acharya Maharaj mandou ele fazer o livro Sharanagati, né? Traduzir e fazer o Shri Prema Vivarta, né? Ele realmente é quem tem a capacidade de... O mantra de Sila para a Acharya Maharaj, quer ver qual que é? Que a linha aqui final que Gurudeva fez. Deixa eu pegar aqui. Eu ofereço as minhas respeitosas reverências a Swami Bhaktinirmal Acharya, que energicamente vem inspirando todos os discípulos do Oriente e do Ocidente no caminho da devoção pura. Esse aí é o que Shila Govinda Maharaj fez para ele. A tradução, né? Agora o Bengali, eu tenho ele, mas eu não coloquei aqui nesse livrinho. E Gurudeva deu um nome para ele, né?
Qual que é o nome de Srila Acharya Maharaj? Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj. O que quer dizer isso? Acharya é aquele que ensina pelo exemplo, né? Bhakti é devoção, Nirmal é puro. Então é aquele que ensina pelo exemplo a devoção pura. Esse é o nome que Srila Govinda Maharaj deu para ele, né? Então o Pranamantra dele é justamente o que fala aí, né? E aí também já me falaram que Acharya Maharaj, ele falou que ele um dia encontrou esse Pranamantra em cima da cama dele. Que Gurudeva deixou o Pranamantra em cima da cama dele, escrito, né? Esse Pranamantra, né? Mas os outros eu não sei quem. O que a gente canta, na verdade, eu não sei quem que fez. Para Guru Maharaj, Gurudev fez, e maioria deles, acho que Sridhar Maharaj fez, e algumas mais, e já lá, Swarup Goswami fez na estrutura, né? Srila Siddhar Maharaj fez o Srila Bhaktisiddhanta e fez o Srila Govinda Maharaj. Não é comum o Guru fazer um mantra para o discípulo, mas Srila Siddhar Maharaj fez e Srila Govinda Maharaj fez para Acharya Maharaj. Não é comum, normalmente o discípulo faz para o mestre, né? Mas eles fizeram. Mas é muito, muito inspirador, né, o Pranamata dele aqui. Aí tem, né, o Praja na tradução aí. Não sei se é nessa ou a que eu postei ontem no grupo. Eu postei um texto no grupo ontem. Mas essa é a autobiografia dele. Pode ler? Pode. Você pega aqui Você está com. Peraí, deixa eu pegar aqui. O pessoal que está assistindo. Pranamantra de Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj. Eu curvo minha cabeça em eterna reverência a meu Gurudeva, o melhor dos acharyas, Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj. Ele é o sempre vigilante, resoluto guardião da corrente de pura devoção, cuja forma mais elevada flui da nossa mais adorável Sri Rupanuga Guru Varga, em sua dedicação exclusiva a Mahabhav, Shrimati Radharani. Eu ofereço minhas respeitosas reverências a Swami Bhaktinirmal Acharya, que está energicamente inspirando todos os devotos do Oriente e do Ocidente no caminho da devoção pura, Srila Govinda Maharaj. Foi esse final aqui que ele fez. Tentar escrever as glórias ilimitadas de um Vaishnava, devoto de Deus, é uma tarefa muito desafiadora, e porque a natureza do Guru está além do que conseguimos alcançar com nossa inteligência material e além do que podemos perceber com os nossos sentidos materiais, a tarefa fica ainda mais difícil. Qualquer um que desejar verdadeiramente conseguir conhecimento íntimo de sua divina graça é encorajado a ir diretamente à sua associação, sendo por meio de sua presença física, correspondência pessoal, seus áudios, vídeos, palestras escritas ou pelos devotos que são próximos e queridos dele. Apresentamos aqui um discurso autobiográfico de sua divina graça, Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj, o atual presidente Sevaita Acharya do Sri Chaitanya Sarasvati Math. Eu nasci em 1960 em Sonarpur, perto de Calcutá, mas depois de algum tempo nos mudamos para Bangladesh, onde temos uma família grande e unida, por volta de 150 pessoas. Em nossa casa nós cantávamos o Santo Nome, mas só em dias especiais. A família não seguia a tradição Gaudiya Vaishnava. Meu pai era um homem da política, ele não gostava de religião. Embora minha mãe fosse de uma família religiosa, ela também não era muito religiosa. Ela era religiosa, mas sem a concepção apropriada. Eu lembro, quando eu tinha por volta de 10 anos de idade, eu acordava todo dia bem cedo, de manhã, colocava um dote e ia até o pequeno templo da nossa família, ler o Srimad Bhagavad Gita.
Meu pai não gostava e ele brigava com minha mãe por isso, mas ainda assim eu ia lá em segredo. Então, depois de alguns anos, eu fui estudar em um colégio e depois na Universidade de Dhaka. Quando eu terminei a universidade e passei nos exames de pós-graduação, eu comecei a ensinar matemática em um colégio. O irmão da minha mãe disse para mim: por que você está ficando em Bangladesh? Todos aqui são muçulmanos. Todos eles não são religiosos. Você pode ir para a Índia. Eu fiquei alguns dias na casa dos parentes de meu pai, onde meu tio estava morando. Então meu tio me conseguiu um emprego em Calcutá. Ele era um comissário do imposto de renda em Calcutá, uma pessoa muito proeminente, e ele conhecia um diretor de uma faculdade. E foi assim que eu consegui o emprego de professor por meio período. Eu comecei a dar aulas de matemática e física nessa faculdade. Então meu tio materno me disse que seu pai, isso é, meu avô, sempre quis que eu me tornasse um advogado ou juiz, e ele me encorajou a começar a estudar direito. Então eu estudava à noite e ensinava de dia, tudo na mesma universidade. Eu estudei assim por 3 anos e recebi o grau de bacharel. E após isso comecei a praticar sob a guia de um advogado sênior na corte de Alipore e algumas vezes no Supremo Tribunal de Calcutá. E eu continuei lecionando naquela faculdade. Naquele tempo eu tinha por volta de 27 anos. Minha mãe costumava brigar comigo, me pressionando para que me casasse. Todos os meus irmãos e primos tinham se casado, mas internamente eu já tinha decidido que eu não iria me casar. Eu já tinha visto quantas pessoas de uma família sofrem e eu não queria fazer isso. Eu pensei, eu posso cuidar de mim mesmo, eu posso cozinhar minha própria comida, então por que eu iria querer ganhar dinheiro com tanto trabalho para então gastar com a família? Para quê? Um dia eu voltei da corte e vi que minha mãe não tinha cozinhado para mim. Ela me disse: você não vai se casar? Quem é que vai cozinhar para você? Ela brigou novamente comigo naquele dia e eu saí daquela casa. Eu aluguei uma casa perto de Navaduip, em Shirampur, distrito de Burdwan. É uma caminhada de 5 minutos da estação de trem de Navaduip. Eu fiz um grande centro naquela casa, um centro de treinamento e desafios, Challenger Coaching Center, e lecionava lá como professor particular. Eu ensinei aos meninos desde 15 anos até o nível de graduação e pós-graduação, matemática, física, química, gramática inglesa, gramática bengali, geografia e história. Eu fiz uma placa onde escrevi que podia ensinar todos os assuntos, e quando os estudantes viram a placa, ficaram impressionados. Um professor que pode ensinar todos os assuntos, eu quero ser aluno dele. Às vezes, alguns meninos e meninas vinham me perguntar a respeito do meu diploma. Eu dizia a eles que eu tinha um mestrado em matemática, e então eles me testavam em inglês, mas eu os ensinava gramática inglesa muito facilmente. Então, dessa forma, eu comecei a ensinar lá. Então, 15 dias depois de eu abrir o centro, eu já estava ensinando 250 alunos. Eu começava cedo de manhã, às 5 horas, e continuava até a tarde da noite, até meia-noite. Eu ganhei muito dinheiro naquele tempo, por volta de 200 mil rúpias, 50 rúpias por estudante. Porque eu tinha um diploma de direito, eu também praticava advocacia na corte de Krishnanagar de tempos em tempos. Então chegou um dia em que, durante a noite inteira, eu não conseguia dormir. Quando um pouco de sono estava vindo, alguém me chamava: Govinda Maharaj está sozinho, tome conta dele. E eu fiquei pensando e procurando: quem é Govinda Maharaj? Quem é ele? Eu não sabia. Era como Akash Dhwani, como um som vindo do céu. E durante toda a noite aquele som continuou vindo a mim. O próximo dia era domingo, era um feriado e eu não ensinava naquele dia. Alguns estudantes vieram até mim, mas eu os mandei voltarem.
Eu nunca escovava meus dentes do lado de fora, mas naquele dia eu peguei minha escova e saí do jeito que eu estava, vestindo um Punjabi. Eu caminhei de Shirirampur até a ponte de Gauranga Setu e durante o tempo todo eu estava pensando: quem é esse Govinda Maharaj? Quem é ele? O que era aquele som que eu ouvi? Da ponte eu vi os domos, cúpulas do templo e me perguntei: que templo é este? Eu quero vê-lo. E eu fui até o templo. O portão principal não ficava sempre aberto como agora, porque naquele tempo todas as estradas eram de terra, sem paralelepípedos ou qualquer outra coisa, e quando um carro ou trator passava havia muita lama. Então eu sentei ao lado do portão de ferro, onde a loja de livros está agora. Naquele tempo não havia loja de livros. Eu estava sentado e pensando. Uma hora depois, um brahmachari saiu. Ele me viu e perguntou: quem é você? Eu lhe disse que vivia por perto e que originalmente vinha de uma cidade perto de Calcutá. Ele me perguntou qual era o meu emprego e eu disse que era um professor particular e um advogado. Então ele partiu. Em seguida, eu vi um velho brahmachari, o gerente do templo naquela época. Havia alguém pescando no Govinda Kunda e aquele velho brahmachari estava se escondendo para pegar o pescador. Ele pegou o menino e brigou com ele. O menino implorou para que ele devolvesse seu anzol. Ele se desculpou e prometeu nunca mais fazer aquilo novamente. Então, às 3 horas, o primeiro brahmachari voltou. Mais tarde eu soube que ele havia voltado de Apanyadam. Naquele tempo eu nunca havia ouvido falar de Rapanya. Ele estava surpreso em me ver novamente. Você ainda está aqui? Você honrou prasadam, alimento oferecido no altar? O que é prasadam? Comida, é a nossa comida. Ah, ninguém me disse que eu podia comer. E eu não sabia nem que era praçada. Eu estava com muita fome. Eu tinha vindo muito cedo de manhã, mas já eram 3 da tarde e eu não havia comido nada. Ele me levou com ele. Naquele tempo, o local de praçada era onde fica o armazém, e havia um prato com praçada guardado para ele. Ele me deu um prato e colocou metade da sua praçada para mim. Eu lhe disse: Prabhu, é muito pouco para você, mas ele insistiu e eu comi. Depois daquilo, ele me mostrou o local e me falou a respeito do templo. Não havia muitas construções naquele tempo. Ele me mostrou o templo principal, o Samadhi Mandir, de Sridhar Maharaj e alguns outros prédios. Depois disso, ele disse para mim: você é um rapaz bom e educado, por que não fica no templo? Você não vai se casar, então por que vai voltar para sua casa e ensinar pessoas? Para que você ganha esse dinheiro? Você pode ficar no templo. E ele pediu ao gerente do templo se eu podia ficar. De início, o gerente não concordou. Ele é um advogado, o que ele vai fazer aqui? Mas o brahmachari disse: ele vai fazer algum serviço. Então o gerente concordou. Leve ele até Damodar Maharaj. Damodar Maharaj era encarregado do prédio onde ficam os hóspedes. E ele então me deu um quarto. Era o quarto número 11. Hoje em dia é o número 13. E um colchão. Eu fiquei 3 ou 4 anos sem um lençol ou travesseiro. Eu só tinha o colchão de fibra de coco no chão, nada mais. E eu não pedi por nada mais. E também me foi dado um dote. Foi assim que eu me mudei para o templo. Depois que me mudei para lá, em 3 ou 4 dias, um devoto brigou comigo. Por que você veio para cá? Eu não sei. Então por que você está aqui se não sabe por quê? Eu quero fazer algum serviço, quero ficar no templo. Aquele brahmachari disse que eu podia ficar aqui. Ele disse que eu poderia fazer o que os outros estão fazendo. Quem é o guru aqui? Eu não sei. Então por que você está aqui? Você nem sabe qual é o nome do guru aqui. Ok, Prabhu, eu não sei, me diga o nome do guru. Ele disse o nome, Srila Govinda Maharaj. E eu lembrei da mensagem do céu, ele estava me chamando. Alguém estava me mandando até ele.
Esse é o seu mestre espiritual. Então, o que quer que me mandassem fazer, eu fazia. E eu estava esperando para que aquele homem voltasse. Então, Gurudeva voltou de seu primeiro tour mundial, era em 1992. Ele veio logo, depois de alguns dias. Todos foram oferecer Dandavats a ele. Eu também fui logo atrás, oferecer meus Dandavats. Alguém disse a ele: esse é um novo rapaz. Então ele me viu. Ele deu uma aula e eu sentei lá sempre atrás. Eu só escutei e não fiz pergunta alguma. Ele me perguntou: que serviço você está fazendo aqui? Eu lhe disse que o gerente do mar me mandou para o campo. Gurudeva disse: bom, você vai até lá sozinho agora? Sim, eu vou sozinho. Você conhece toda a nossa terra? Sim, eu conheço toda a terra. Depois que o gerente foi comigo no primeiro dia, ele não foi novamente. Ele entendeu que ele não precisava me supervisionar. Muito bom, você conhece o nome das vilas onde nossas terras estão? Sim. Me diga o nome delas. Narashinhaguli? Is that? Narashinhaguli e Bonapur. Ele estava muito feliz. Você conhece o nome do servo que mora lá? Eu lhe disse o nome e ele também ficou muito feliz. Ele disse ao gerente do templo: tome conta desse garoto. E depois de alguns dias ele me deu iniciação e o nome Vinod Rajan Das. Naquele dia eu ganhei mais um dote. Até aquele dia eu estava usando o mesmo dote por um mês. Quando eu ia descansar durante a tarde, eu lavava e o secava e usava minhas calças enquanto isso. Por 2 meses eu não consegui dormir bem. Eu sempre sonhava com matemática, física, escrever no quadro negro, solucionar problemas. Eu estava pensando a respeito do meu quarto anterior. Minha cama grande, meu armário, meu colchão, meu ventilador, minha maleta, minha mala, o dinheiro, todas essas coisas. E um dia eu simplesmente joguei a chave do centro que eu dava aula no Govinda Kunda. Então, em seguida, haviam as minhas roupas. Quando eu via minhas calças, meu Punjabi, eu novamente lembrava da minha antiga casa. Então, quando eu consegui aquele segundo dote, depois da iniciação, eu decidi queimar minhas antigas roupas. Eu não podia pedir por uma vela ou fósforos, porque eles iriam pensar que eu estava fumando. Então eu esperei até faltar eletricidade e alguém me deu uma vela. E eu queimei as minhas roupas com aquela vela. Foi assim que de pouco em pouco eu removi o ambiente ilusório. E todos os dias eu escutava Harikatha falar sobre Deus. Aula da noite, da tarde, aula da manhã, da tarde e da noite, eu me sentava lá. Eu ouvia as aulas do Chaitanya Bhagavata e do Chaitanya Charitamrita muito alegremente. Mas quando Damodar Maharaj, o outro antigo devoto, lia o Bhagavata à tarde, eu não conseguia entender, era difícil para mim. Muitas vezes, Maya, ilusão, também vinha à minha mente. Uma vez um homem veio a mim e disse: por que você veio para o templo nessa idade? Você ainda pode se casar, pode ganhar dinheiro. Eu disse: ele não é um homem do templo. Eu pensei: ele não é um homem do templo, ele está contra o templo. Ele está ficando no templo, mas está espalhando ideias ruins. Eu estava sempre observando tudo, o que está fazendo e quem está fazendo o quê. E eu lembro quando Gurudeva veio e me perguntou: você quer ficar no templo? Sim. Quem você irá adorar, Goura ou Krishna? Você gosta mais do lila de Goura ou de Krishna? Eu não sabia o que responder. Eu conhecia ambos, Goura e Krishna. Então eu disse: ambos. Sim, resposta certa. Um dia, em 1999, na casa de Rama Didi, Gurudeva me perguntou: Vinod, você vai se casar? Eu estava surpreso. Para quê?
Eu não vim até o templo para me casar. Eu tinha receio de me casar, então eu vim para o templo. Você não vai se casar, então você pode receber sannyasi. Eu vou lhe dar a minha resposta amanhã, depois de 24 horas. Mas depois de 24 horas eu voltei, ofereci meu Dandavati e fui embora imediatamente. Eu estava esperando. Então 48 horas se passaram, 72 horas e finalmente Gurudeva disse: você está prorrogando o prazo, mas não está me dando a resposta. Rama Didi, irmã de Srila Sridhar Maharaj, também disse a Gurudeva: agora você tem que conseguir alguém que irá ser o acharya depois de você. Então Gurudeva disse mais uma vez: você pode receber sannyasi. Eu disse a Gurudeva naquela época: Gurudeva, você pode dizer que eu sou seu bode. Você pode cortar minha cabeça ou meu rabo, sem problema. Então, o que você me pedir para fazer, eu concordo. Eu sou desqualificado, mas se você pensa que eu sou qualificado para sannyasi, você pode me dar. Então, depois de receber sannyasi, vocês sabem que eu saí para pregar. Antes do sannyasi, eu também fui em muitos lugares pregar e coletar. Eu peguei muita responsabilidade para mim. É serviço a Gurudeva. Se alguém não está fazendo, eu tenho que fazer. Esse é meu humor. Antes de mim, eles também pregavam, mas eles iam apenas para alguma coleta de arroz. Mas eu pensava, por que ir de casa em casa e coletar só 1 ou 2 quilos de arroz? Se eu for pregar em outros lugares, então mais arroz também irá chegar. Quando eu vim ao Marte, só 250 pessoas participavam do Parikrama naquela época. Então eu também pensei, se eu for pregar, as pessoas devem vir. É uma boa concepção de Mahaprabhu, de Gurudeva. Nós temos um lago e Sridhar Maharaj também nos deu tantos livros, são como comida de peixe, então os peixes podem vir. Eu lembro, em 1993, meu primeiro serviço de construção foi a Goshala, Casa das Vacas. Anteriormente era um lugar pequeno e as vacas estavam sempre apertadas. Nosso campo estava lá, mas não existia um muro. Gurudeva me disse, faça esse serviço, é necessário às vacas. Mas ao mesmo tempo, Gurudeva também disse a Damodar Maharaj, não dê dinheiro a ele, eu quero ver como ele se arranja. Então eu tive que pedir emprestado algum dinheiro de outras pessoas para fazer o muro. Na verdade, o que quer que eu tenha feito é tudo pela mão de Gurudeva. Eu sou só um instrumento. Essa autobiografia de Srila Maharaj. Claro que ele fez resumidamente, né, a passagem dele pelo templo, né, mas veja só quanta austeridade ele teve, né? Ele chegou lá, o Brahmachari falou, não, você é advogado, você vai fazer aqui no templo, né? Não é lugar para você. Ele ficou lá, persistente, né? Tudo isso é teste de Maya. Veja só como ele foi testado por Maya desde o início, porque ele vestiu o dote do pai dele, né? Ele não contou nessa autobiografia, mas em outra aula ele contou que ele... Deixa eu pegar o microfone, senão a pessoa não vai escutar. Srila Maharaj falou que ele, desde pequeno, ele contou aí, né, que ele ia ler o Bhagavad Gita, mas o pai dele viajava muito, né, o pai dele viajava muito, e ele pegou e começou a pôr o dote do pai dele, tomava banho, punha o dote do pai dele, ia ler o Bhagavad Gita, e quando o pai dele voltou, percebeu que alguém estava mexendo no dote, e o pai dele falou, quem que está mexendo no meu dote? E aí a mãe falou, é o seu filho, eu não sei o nome dele de civil, né, mas enfim, é o seu filho que está... E o pai dele ficou muito bravo, e o pai dele não queria que ele lesse o Bhagavad Gita, então desde pequeno ele teve oposição, Maya cutucando ele, né, o pai não queria, a mãe era religiosa, mas não seguia a concepção correta, como ele falou, ela não era Gaudiya Vaishnava, enfim, né, a família dele não era Gaudiya Vaishnava, e ele sempre teve esse lado, claro, né? Ele teve esse lado da devoção, de querer fazer o sadhana diário,
e ele se formou na faculdade, como ele falou, ele foi reitor da faculdade que ele se formou, né? Ele foi reitor, ele dava aula e ele largou tudo. Ele largou tudo, como ele fala, aí, com a escova de dente na mão e saiu. E ele recebeu a caixa do Ani, né? A caixa do Ani é a mensagem que vem do mundo transcendental. Sirva a Govinda que ele está sozinho. Mas ele nem sabia quem era Govinda, né? E ele falou, ele contou também que do local que ele estava, dessa escola que ele alugou, ele tinha mais de 250 alunos, ele via as cúpulas do templo, bem de longe. Ele via as cúpulas. E um dia ele saiu com a escova de dente, como ele fala, e ele foi em direção àquela cúpula, ele atravessou uma ponte, ele falou que ele atravessou uma ponte, e ele chegou no mate, e aí ele contou aí, né, que dividiram a braçada com ele dormiu num colchão de palha, de coco, durante 3 anos, sem travesseiro, sem lençol, né? Mas ele sabe que o ocidental é café com leite, o termo, né, que se usa. O Purna acho que não conhece esse termo, né? Café com leite, quando a gente brinca de criança, é aquele que é frágil. Então você vai brincar de alguma brincadeira, de um pegar o outro, é aquele que é o primeiro a ser pego, aquele frágil, aquele que não tem força, enfim, é magrinho, é fraquinho, né? Então aí as pessoas falam, deixa ele brincar, mas ele é café com leite, né? Deixa ele aí só brincando, mas não vai participar da brincadeira, entendeu? E ele sabe que a gente tem café com leite, por isso que ele fazia os templos, né? E ele falava, eu quero dar conforto para o ocidental. Ele falava, porque não tanto conforto, mas eu quero dar algum conforto, porque o ocidental não é como o indiano que dorme no Nat Mandir, coloca um colchão lá e pode estar frio, ele põe uma coberta em cima e você vê aquele monte de indiano tudo dormindo no Nat Mandir, né? Então ele fazia quartos para a gente, banheiro, né, separado, né, cada quarto tinha um banheiro, não tinha chuveiro elétrico, mas tinha chuveiro, tinha bacia, né, como aqui no Ocidente, para sentar na bacia, né, e com a chácara já era assim, né. Então ele queria dar um conforto porque ele sabe que a gente é café com leite, a gente é milecha, nós somos milecha, né, nós somos comedores de cães, né, enfim. Então, e ele passou por tudo isso, né, toda essa vida dele no mate, sempre com dificuldade, porque os obstáculos sempre vêm, como o Srila Govinda Maharaj fala. Não existe vida devocional sem obstáculo. Silachara Maharaj falava, quem quer paz, aqui no Ocidente, né, não sei lá na Índia, né, com Purna, mas aqui no Ocidente você faz aniversário no fim do ano, no Natal, todo mundo fala muita paz, muito amor, muita prosperidade. Essas são as palavras-chave, né? Mas a Acharya Maharaj falou numa aula, quem quer paz não quer servir Deus. Quem quer paz não quer servir Deus. Se você quer paz, você compra um sítio e fica isolado de todo mundo, mas mesmo assim vai ter o mosquito te picando, entendeu? E aí você planta alguma coisa, vai lá a praga, né? O bicho vai lá e come a tua plantação. Nunca existe paz no mundo material. Então ele falou, se você quer paz, você não pode servir Deus. E ele falava, você quer servir Deus mesmo? Você tem que ficar na linha de frente. Srila Siddhar Maharaj fala isso no seu livro. Você quer servir Deus? Você tem que ser o primeiro a tomar o tiro. Antigamente nas batalhas, né, que você vê em filmes e tal, então tinha aquele pelotão que ia na frente, né? E Krishna quer que você seja aquele primeiro. Se alguém atirar, você é o primeiro que está lá para receber o tiro. É esse que Krishna gosta, né? Então, é o que a Acharya Maharaj falou um dia para mim, ele escreveu para mim, vá na rua pregar, ele falou, né? E aí eu fui algumas vezes, né? Então eu fui no farol de trânsito, distribuir panfleto, e aí você vê a rejeição de todo mundo, né? Eu fui de roupa devocional, né? E aí você vê os vidros do carro que ainda não estão fechados, você vai se aproximando assim, todo mundo começa a fechar o vidro assim, ó. Vidro elétrico, né? Você só vê os vidros subindo assim, ó. Eles acham que eu pedi alguma coisa.
Eles acham que você vai pedir, enfim, ninguém quer saber, né? E aí você, aquele que está no celular distraído e você chega perto e aconteceu, uma mulher virou para mim e falou assim, não quero comprar nada hoje, né? E alguns ainda tiram sarro, que você está com o rabinho, né? Sica e tal. Então, isso é pregar. Pregar é você se expor, alguém chegar e te xingar, né? Que nem uma vez também eu fui distribuir panfleto de porta em porta na rua, e aí tinha um rapaz lá assim, um marceneiro, um rapaz que mexe com madeira, né? E ele estava lá com outro rapaz que eu conhecia, que foi o rapaz que pintou os leões aqui na frente, né? E aí eles estavam conversando lá e ele falou, tudo bem com você, né? O rapaz falou para mim, né? Um rapaz novo. Eu falei, tudo bem e você? Eu falei, tô aqui distribuindo, né? E deu panfleto para o outro, né? Ele já tinha dado. Eu dei, aí o outro olhou assim e falou, você é Hare Krishna, né? Ele falou, você é Hare Krishna? Eu falei, o pessoal chama a gente de Hare Krishna, eu falei, né? Aí ele olhou pra mim e falou, vocês não gostam de trabalhar, né? Ele falou, vocês são vagabundo, vocês não gostam de trabalhar, vocês ficam o dia inteiro lá só dançando no templo, né? E ficam pedindo para a pessoa comprar alimento para você, doação para vocês poderem comer, vocês não gostam de trabalhar. Ele falou, né? E eu só olhei para ele, eu não respondi nada. E estava um sol forte, sabe aquele sol, eu estava suando, né? Já era 11h30 da manhã, eu acho, meio-dia. Aí o outro rapaz que pintou o leão, ele olhou assim e falou para ele, então, né? Ele é vagabundo, ele falou. Ele está aqui distribuindo isso aqui de graça. Ele falou, ele está aqui trabalhando no sol de graça, ele falou. E você aqui como marceneiro, você não faz nada de graça. O rapaz falou, ele está trabalhando para Deus de graça. Veja só, o rapaz que nunca veio, assim, ele veio aqui, mas nunca participou de uma aula, né? Eu falava para ele alguma coisa assim, né, no dia que ele vinha e tal, porque não foi só um dia para pintar, né, o leão. Mas ele já ganhou, enfim, ele conseguiu falar isso para a pessoa. Ele trabalha de graça para Deus. Ele está aqui no sol distribuindo isso de graça. Então a Acharya Maharaj falou, se você quer paz, você não quer servir Deus, né? Aquele que quer paz não quer. O que quer dizer paz? É ninguém te incomodar. Você não quer ser incomodado por ninguém, mas o serviço devocional vai ter incômodo, sim, vai ter obstáculo o tempo todo, né? E aí a Acharya Maharaj também, os gurus falam, o caminho é tortuoso como um andar de cobra, não há uma linha reta, né? Às vezes a cobra, para andar, ela anda, ela volta um pouquinho, depois ela vai um pouquinho, e aí no final ela está lá na frente. Então, quem acha que vai servir Deus e é tudo maravilha, tudo perfeito, não, o Purna sabe, ele morou no templo com vários devotos, né? E quanto mais você está entregue a Deus, maior é o teste. Quanto mais você está entregue a Deus, mais as pessoas vão ficar em cima de você, mais você vai ter teste. E a Acharya Maharaj, desde o início, ele tinha teste, né? Não só ele, o Gurudeva também, Srila Govinda Maharaj, né? Todos eles. Então, o caminho não é fácil, mas a Acharya Maharaj falou, não há outro caminho. Não há outro caminho. Se você quer Deus, é esse o caminho, é devoção, é sacrifício. Não tem como você querer algo sem sacrifício. No mundo material já é assim. A gente, para ter alguma casa, morar num lugar bom, uma casa um pouco confortável, ter um carro razoável, você comer razoavelmente, quanto você tem que batalhar, né? Normalmente você faz faculdade, depois você faz pós-graduação, depois você vai trabalhar, anos e anos e anos para ter algo material. Como que algo transcendental pode ser fácil? Né? Como que algo transcendental pode ser fácil se você vai para um lugar eterno, né? Sati, lá é eterno. As 3 qualidades da alma, né? Sati, Chiti e Ananda. Lá é eterno, lá o conhecimento é pleno, Chiti e Ananda, a bem-aventurança, o êxtase. Como que você pode ir para um lugar desse e ser fácil? Não é fácil, mas a Acharya Maharaj falou, nunca joga a toalha, né? Jogar toalha também ele não conhece esse termo, né? Antigamente no boxe, né? No boxe, luta, boxe. O boxe, quando o lutador estava assim muito ruim, o técnico dele jogava a toalha no ringue. E aí significa que ele desistiu. Então a Acharya Maharaj falou, nunca jogue a toalha, nunca abandone a devoção. Por mais que você esteja difícil, por mais que esteja com problema de saúde, que nem ele tinha também, né?
Por mais que você esteja sem dinheiro, por mais que a tua família está lá, porque tem família que é muito difícil. Tem família que não. O Purna teve a bênção, o Sukriti, de estar numa família devota, mas tem pessoas que estão numa família de demônios, de asuras. Tem gente que vive em família de asura, né? Eu conheço uma devota que ela, para cantar Japamala, ela tem que esconder do marido. O marido não deixava ela cantar Japamala, ele não queria. Ela cantava Japamala ou quando ele estava dormindo, ou quando ele não estava em casa. Veja só que dificuldade, né? Mas é o teste dela, cada um tem o seu teste, né? É o teste dela. Então, a gente tem que seguir Acharya Maharaj. Ele deixou 4 livros escritos, né? O Upadesh 1, 2, 3 e 4, orientação, né? Orientação 1, 2, 3 e 4. Ele deixou aulas no site internacional, tem aula dele desde 2001. De 2001 a 2021. Tem 20 anos de aula dele no site. Quantas centenas de aulas tem lá? Então, se a gente quer seguir o Guru, a gente tem que saber o que o Guru quer que a gente faça. Não tem como você seguir o Guru se você não sabe. Como que a pessoa quer fazer a Bhakti Yoga, devoção a Deus, se não sabe os 9 processos principais? A gente tem que saber pelo menos isso, né? Não é necessário saber todo o Guru Varga, enfim, né? Alguma coisa você tem que saber, mas tem coisas básicas, saber quais são os processos de devoção a Deus, enfim, o que o Guru quer que a gente siga, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Hoje à noite nós vamos fazer o festival. O festival vai começar às 9 horas, às 19 horas, hoje à noite. Vamos começar com Arati, depois vamos fazer o Parikramam em Shri Tulasi Devi, o Vandana, alguns Kirtans, não muito, porque o tempo é curto. E depois cada devoto vai glorificar da sua forma Acharya Maharaj. Alguns tiveram contatos muito próximos dele, como Purna, outros um pouco menos e outros nem conheceram ele, né? Mas não importa, se quiser glorificá-lo, vai glorificá-lo. E aí vamos fazer o Guru Puja, o Arati direto para ele, aos pés de lótus dele, vocês cantando a canção dele. Tem uma canção que foi feita para ele, né? Está aí nesse livrinho, temos a tradução também da canção. E depois vamos fazer o Puspanjali, oferecer pétalas brancas aos pés de lótus de Silacharya Maharaj. E aí honraremos a praçada, e o festival está concluído com a praçada, né? As pessoas que vierem vão honrar a praçada aqui. Então participem, quem não pode vir, que mora muito longe, tem pessoas que moram muito longe, não pode vir assistir online, vai ter pelo Facebook, pelo Instagram. Eu vou olhar se o som vai estar funcionando, que nós estamos com problema no som aqui, mas a gente vai participar e façam homenagem a um devoto puro. Nós temos que fazer homenagem ao devoto puro. Nada na nossa vida vai para frente se a gente não se entregar a um devoto puro. Ele mesmo falou, tem 3 coisas que você tem que fazer com o Guru para a Minaya, a verdade, descender. A gente estava conversando sobre isso ontem, né? 3 coisas, a rendição ao Guru. É a primeira. Perguntas coerentes, perguntas relevantes à devoção. Não perguntar, que nem uma vez falaram para ele, por que a gente passa tilaka com o dedo anular? Por que a gente passa tilaka com o dedo anular? Isso é uma pergunta que não é relevante para a devoção. Então, fazer perguntas relevantes. E o terceiro e mais importante, servir o Guru. Então, com isso, a Minaya descende e a gente vai chegar algum dia ao processo de Bhakti Yoga, devoção pura a Deus, né? Shuddha Bhakti, amor puro por Deus. Vamos cantar o Nama Sankirtan agora? Você quer falar alguma coisa, Purna? Não quer, Raja? Vamos cantar o Nama Sankirtan, o Hari Harai, para encerrar a transmissão. E à noite, não percam o festival da noite. Pode cantar, vocês aí. Harihaya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Harihaya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shri Madhusudan.
Vamos ver quem está assistindo conosco hoje, participou da live durante o momento ou durante toda a transmissão, não importa. Vamos ver aqui. Temos aqui conosco hoje o Ivo Júnior, de Yashodananda Prabhu. Ele é se eu não me engano, ele é da Argentina, de Yashodananda Prabhu. Temos aqui também Divya Shakti, a gente falou dela ontem, né? Ela é dos Estados Unidos, né? Divya Shakti viu conosco aqui em algum momento. Satyakama On também conosco, eu não sei de onde é. Malini Devidasi de Araraquara e o Ivo Júnior que eu já falei. Aí vamos ver agora quem está no Instagram. Então, um bom dia a todos, Andavat Pranam. À noite nos encontraremos às 19 horas. No Instagram temos aqui conosco a Jade, Keka Rodrigues, a Nath conosco aqui também, Nath Yama, a Thaís Sol conosco, a Elis também, aqui, Elis Lobo, a Ditinanda Devidasi, e o Jaya Krishna Prabhu. Então, um bom dia a todos, Dandavat Pranam.